Uma bebê estava prestes a ser enterrada quando algo inacreditável aconteceu. O pai segurava suas pequenas mãozinhas em uma última despedida, mas como num milagre, ele sentiu ela se mexer. A princípio, ele pensou que fosse ilusão, mas o que aconteceu a seguir deixou todos chocados. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu curtir nesse vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. Henrique segurava firme a mão de Renata. A sensação de impotência era insuportável. O pequeno caixão branco estava diante deles, tão pequeno diante da dor que os consumia. Isabela, a filha que os tinha feito experimentar um amor puro e inocente, estava prestes a ser enterrada. Com apenas 11 meses, havia sido dada como morta. Mas algo não estava certo. Algo no ar parecia desafiar a realidade. A dor da perda era imensa, mas havia uma sensação estranha, uma inquietação que não os deixava em paz. Renata estava em transe, os olhos fixos no caixão, como se tentando aceitar, sem sucesso, o que estava prestes a acontecer. Ela não conseguia mais sentir os pés no chão. O peso da perda parecia arrancar-lhe a alma, e sua mente estava em um lugar distante, onde a dor ainda não a deixava voltar para a realidade. O beijo final na mão de Isabela, no entanto, fez algo mudar. Henrique olhou para Renata com os olhos arregalados. Ela então sentiu. Algo estava errado. Isabela estava quente. Isabela ainda está quente. Isso não é normal, Renata, sussurrou Henrique com a voz embargada. O pânico começava a se infiltrar naqueles momentos que deveriam ser de despedida, mas não havia explicação lógica para o que ele sentia. Não havia mais um batimento cardíaco, mas aquele calor parecia vir de dentro do corpo da criança. Renata sentiu o arrepio subir pela espinha. Não era possível. Eles haviam confirmado a morte de Isabela horas antes. O médico tinha sido claro. Não havia mais sinais vitais, mas agora, enquanto tocava a mãozinha de sua filha, sentia o calor que ela sabia não deveria estar ali. O que estava acontecendo? O que mais poderiam estar perdendo? Henrique olhou ao redor, seus olhos agora tomando conta de cada canto da sala de velório. Familiares e amigos começavam a se aproximar para prestar as últimas homenagens, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. A cena era desconcertante, surreal. Como uma criança pode estar quente após ter sido dada como morta? Eles tinham certeza de que a morte de Isabela já havia sido confirmada. Mas por que ela parecia mais viva do que nunca? O murmúrio na sala se intensificava e o pânico começou a se espalhar. Aquilo não era mais um simples funeral. Era um enigma que desafiava a lógica e colocava os corações em colapso. Henrique, com os olhos fixos em Renata, viu que ela também não parecia acreditar no que estava acontecendo. Eles trocaram olhares que diziam tudo. Será que Isabela não morreu? Mas ninguém ousava questionar. O que mais eles podiam fazer? Aquela sensação de que algo estava errado crescia a cada segundo. Renata, já quase em estado de choque, olhou para a tia de Luciana, sua tia querida, que se aproximou para tentar entender o que estava acontecendo. Ela tocou o corpo de Isabela. A confirmação era inevitável. Ela ainda está quente. Mas como? Luciana, com os olhos marejados, parecia mais confusa do que qualquer outra pessoa. Ninguém sabia explicar aquele fenômeno estranho, mas a única certeza era que algo fora do comum estava acontecendo ali, naquela sala de velório. Talvez tenha sido um erro, uma falha, sugeriu Luciana, tentando achar alguma explicação lógica. Mas a verdade era que ninguém ali estava realmente preparado para lidar com aquilo. Renata já não sabia se ainda estava sonhando ou se aquele era o seu pior pesadelo. A sensação de que Isabela não estava morta estava tomando conta de seu coração,
e, ao mesmo tempo, arrancando-lhe a sanidade. Henrique, desesperado, se afastou. Ele olhou fixamente para o caixão e, sem conseguir mais se controlar, tentou buscar explicações, como se a realidade estivesse em pedaços, esperando ser remendada. Se Isabela ainda estava viva, como o médico poderia ter declarado a morte dela? Como podemos continuar acreditando naquilo? As palavras escaparam de seus lábios sem sentido, carregadas de uma angústia esmagadora. Mas a verdade era mais cruel. Se Isabela estava viva, o que poderia ser mais horrível do que aquele erro médico? Renata sentiu o peso do ar, a densidade daquilo que o cercava. Não podia deixar sua filha ali. O que aconteceria se eles não agissem agora? Se o médico estivesse errado? Se Isabela fosse, de fato, uma criança viva e ainda em necessidade de ajuda? A tensão era insuportável. A sala de velório havia se tornado um campo de batalha silenciosa, onde a dor e o desespero tentavam achar uma saída. Foi quando Renata, com uma decisão que parecia vir de algum lugar profundo e irracional, falou, sem mais nem menos: Henrique, temos que fazer algo. Ela não pode ter morrido sem uma explicação. Henrique, surpreso pela atitude de Renata, mas em um impulso de desespero, concordou com ela. E num momento de ação, o carro fúnebre, destinado a levar o corpo de Isabela, foi substituído por um táxi. Eles estavam indo sem hesitar para o hospital. Algo dizia a eles que a luta estava apenas começando. O caminho para o hospital era uma mistura de medo, raiva e incerteza. Henrique e Renata estavam com Isabela nos braços de Renata, ainda frágil, mas viva. Ou pelo menos parecia estar. O hospital parecia distante, uma promessa de respostas que eles não sabiam se conseguiriam. Quando chegaram ao local, a frieza do ambiente os envolveu. Tudo parecia frio, indiferente. Mas para eles, aquele não era apenas mais um dia na vida de uma criança. Eles estavam prestes a desafiar a morte, a colocar em xeque uma realidade que parecia impossível. Nada mais parecia normal. O que se seguiria ali, nas salas frias e impessoais do hospital, era algo que nenhum médico, nenhum ser humano poderia prever. A história estava apenas começando. O impossível estava diante deles. O hospital, com suas paredes brancas e corredores intermináveis, parecia um labirinto de indiferença. Henrique e Renata, carregando o peso de suas emoções como um fardo insuportável, se destacavam como um ponto de puro caos em meio à rotina calculada daquele lugar. A dor no rosto de Henrique era uma máscara viva, e os olhos inchados de Renata, ainda marejados, imploravam por respostas que ninguém parecia disposto a oferecer. A cada segundo, o medo de perder Isabela novamente crescia como uma sombra ameaçadora. Henrique não teve paciência para o protocolo. Ele irrompeu pela sala de emergência com Isabela nos braços, sua voz firme, mas carregada de desespero. Minha filha está viva. Vocês precisam fazer alguma coisa agora. O choque em sua voz foi suficiente para atrair olhares da equipe médica. Mas o que encontraram foram expressões frias, quase entediadas, como se Henrique fosse apenas mais um pai em luto, incapaz de aceitar a realidade. A doutora Carolina, uma mulher conhecida por sua abordagem metódica e quase insensível, avançou até o casal com passos calculados. Sua expressão impassível parecia um insulto diante da angústia de Henrique e Renata. Ela estendeu as mãos para receber Isabela, mas o olhar de Henrique era um aviso claro. Ele só a entregaria com a garantia de que seria levada a sério. Senhor Henrique, por favor, vamos verificar. Mas devo dizer que... Ela parou de falar ao tocar a pele de Isabela. O calor inusitado a fez recuar ligeiramente, e uma leve ruga formou-se entre suas sobrancelhas. Algo estava errado. Carolina tentou manter a compostura, enquanto levava Isabela até uma mesa de exames. Seu ceticismo inicial
foi substituído por uma concentração quase febril. Ela usou um estetoscópio para verificar os sinais vitais. No início, parecia haver nada, apenas o silêncio cruel que Henrique e Renata já conheciam. Mas então, um som fraco e irregular soou, um batimento cardíaco. A médica arregalou os olhos. "Isso não é possível", sussurrou para si mesma. Henrique, que observava tudo de perto, agarrou o braço da médica com força. "O que você quer dizer com 'não é possível'? Ela está viva, não está? Diga que minha filha está viva." A doutora Carolina hesitou por um momento antes de dar a resposta. "Sim, Sr. Henrique, os sinais vitais estão aqui, fracos, mas presentes." Era como se ela mesma não acreditasse nas palavras que dizia. Isabela, que havia sido declarada morta horas atrás, agora estava diante deles, desafiando toda a lógica. Carolina chamou imediatamente sua equipe e o ambiente frio da sala foi tomado por uma energia febril. Enfermeiros e outros médicos cercaram Isabela, conectando-a a máquinas e fazendo exames com uma urgência contida. Henrique e Renata observavam de perto, paralisados entre o alívio e o terror. A ideia de que Isabela estivesse viva era um milagre por si só, mas o medo de que algo desse errado outra vez era sufocante. "O que isso significa? Como isso pode ter acontecido?" perguntou Renata, sua voz tremendo, as mãos apertando o braço de Henrique com força. Carolina respirou fundo, tentando manter a calma. "Nós não sabemos. Pode ter sido um erro médico, uma condição rara, algo que passou despercebido, mas isso precisa ser investigado." Sua voz era séria, quase cortante, e deixou claro que a batalha estava longe de terminar. Henrique explodiu em um misto de indignação e alívio. "Erro médico? Vocês disseram que minha filha estava morta, colocaram ela em um caixão. Como isso é possível? Isso é inaceitável." Sua voz ecoou pela sala, chamando a atenção de outros pacientes e profissionais. Mas Carolina não recuou. "Entendo sua raiva, Sr. Henrique, mas agora precisamos nos concentrar em estabilizá-la. Cada segundo é crucial." A declaração trouxe de volta o peso da situação. Isabela estava viva, mas sua vida era uma linha tênue e qualquer erro poderia ser fatal. Renata caiu de joelhos ao lado da mesa de exames, segurando a mãozinha de Isabela enquanto os médicos trabalhavam ao redor. "Você vai ficar bem, meu amor. Você é forte, minha pequena guerreira. Mamãe está aqui." Enquanto isso, a notícia começou a se espalhar pelos corredores do hospital. Enfermeiros cochichavam, médicos trocavam olhares incrédulos, e o clima se transformou de indiferença para algo mais próximo do assombro. Uma bebê declarada morta, viva. As palavras soavam como algo saído de um conto de terror ou um milagre divino, dependendo de quem as dizia. A investigação preliminar começou ali mesmo, com Carolina revisando os registros médicos e cruzando informações com a equipe que havia tratado Isabela antes. Tudo indicava que a declaração de óbito fora feita com base em protocolos rígidos e exames conclusivos. Mas então, como explicar o impossível? Enquanto isso, Henrique e Renata foram conduzidos a uma sala de espera onde aguardaram notícias. A tensão era palpável. Henrique andava de um lado para o outro, murmurando para si mesmo, enquanto Renata permanecia sentada, abraçando os joelhos. "E se ela não resistir?" perguntou ela em um sussurro quase inaudível. Henrique parou, virando-se para encará-la. "Ela vai resistir. Ela já fez o impossível. Nossa Isabela é mais forte do que pensamos." O tempo parecia se arrastar. Finalmente, Carolina apareceu na porta, sua expressão indecifrável. Renata levantou-se de um salto e Henrique a seguiu, os dois caminhando em direção à médica como se suas vidas dependessem disso. Carolina respirou fundo antes de falar. "Isabela está estável, mas sua condição é extremamente delicada. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ainda não temos respostas sobre como isso aconteceu."
As palavras eram um alívio e um golpe ao mesmo tempo. Isabela estava viva, mas a luta estava longe de terminar. Henrique e Renata trocaram um olhar. Ambos sabiam que, a partir daquele momento, não descansariam até garantir que a filha estivesse segura. O amor deles por Isabela era a força que os manteria firmes, mesmo diante do desconhecido. A luta pela vida dela estava apenas começando. O hospital, antes um espaço de silêncio metódico e profissionalismo calculado, tornou-se um cenário de comoção e caos. A história de Isabela, declarada morta e milagrosamente viva, havia quebrado a apatia das paredes frias daquele lugar. Nos corredores, médicos sussurravam entre si, alguns evitando contato visual com Henrique e Renata, outros encarando-os com um misto de curiosidade e culpa. Mas o que ninguém esperava era o impacto que a ressurreição de Isabela teria fora dali. Como uma faísca em uma floresta seca, a notícia se espalhou com velocidade impressionante. Repórteres começaram a aparecer, armados com câmeras e microfones, bloqueando entradas e forçando explicações de funcionários hospitalares. A bebê que desafiou a morte era a manchete que ecoava nas televisões e sites de notícias. Henrique e Renata, antes apenas pais devastados, agora se viam no centro de uma tempestade midiática que parecia maior do que poderiam suportar. Isabela, conectada a um emaranhado de fios e máquinas, respirava com dificuldade. Seus olhos estavam fechados e seu pequeno corpo parecia frágil demais para carregar o peso de tanta atenção. No entanto, para seus pais, ela era um milagre. Renata passava horas ao lado do leito, segurando sua mãozinha e murmurando palavras de amor. "Você é forte, minha menina, mais forte do que todos eles imaginam." Henrique, por outro lado, mal tinha tempo para sentar. Ele era a linha de frente na luta contra a negligência. A cada repórter que se aproximava, ele contava a mesma história. A declaração errada de morte, a falta de atenção dos médicos, o calor inexplicável que os alertou. Ele não poupava palavras ao descrever o despreparo do hospital, e seus olhos brilhavam com uma raiva que só crescia. "Eles iam enterrar minha filha viva", disse ele a um jornalista de um grande canal, a voz carregada de emoção. Quantas outras famílias já passaram por isso? Quantas crianças não tiveram a mesma chance que Isabela? Isso não pode continuar. A repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram em solidariedade. Hashtags como "Una Justiça por Isabela" e "Sim, erro médico nunca mais" alcançaram milhões de compartilhamentos. Pessoas de todo o país comentavam, algumas oferecendo apoio, outras exigindo punições severas ao hospital. Vídeos de Renata chorando ao lado do leito de Isabela viralizaram, e a imagem de Henrique confrontando médicos tornou-se um símbolo de resistência. Mas junto com o apoio, veio também o peso da exposição. Dentro do hospital, o ambiente estava longe de ser unificado. Enquanto alguns médicos e enfermeiros se sensibilizavam com a luta de Henrique e Renata, outros os viam como uma ameaça. A doutora Carolina, embora inicialmente fria, parecia ter se tornado uma aliada. Ela passou horas analisando os exames de Isabela, procurando respostas para o que havia acontecido. "Isso não é algo que vemos todos os dias", admitiu ela a Henrique em uma conversa reservada. "Há falhas no sistema, eu sei. Mas o que aconteceu com Isabela é mais do que negligência, é quase inexplicável." Henrique não tinha paciência para explicações vagas. "Inexplicável ou não, minha filha está lutando pela vida porque alguém não fez o trabalho direito, e isso não vai passar em branco." Enquanto a batalha por justiça ganhava força, novas informações começaram a emergir. Henrique, determinado a descobrir a verdade, conseguiu acesso a documentos internos do hospital. Descobriu que o médico responsável pelo caso de Isabela, o Dr. Álvaro,
já havia sido acusado de outros erros graves. Em pelo menos 2 casos anteriores, pacientes haviam sido declarados mortos, apenas para descobrirem tarde demais que ainda estavam vivos. Essas informações alimentaram ainda mais o fogo da indignação popular. A notícia chegou às autoridades e uma investigação criminal foi aberta. O hospital, agora sob pressão imensa, tentava conter o estrago. O diretor convocou uma coletiva de imprensa, onde pediu desculpas públicas à família de Isabela e prometeu revisar os protocolos médicos. Mas as palavras pareciam vazias diante da gravidade da situação. Enquanto isso, Henrique e Renata se recusavam a deixar Isabela sozinha. Eles alternavam turnos ao lado do leito, garantindo que nada mais acontecesse com ela. Renata, exausta, sussurrava ao ouvido da filha: "Eles não vão te tirar de mim. Eu prometo. Você vai crescer, vai brincar, vai correr. Nada vai te impedir." Mas a batalha não era apenas contra o hospital ou o sistema de saúde, era também contra o tempo. Isabela estava viva, mas sua condição permanecia delicada. Os médicos ainda não conseguiam explicar como ela havia sobrevivido ou por que seus sinais vitais haviam retornado de forma tão inesperada. Alguns sugeriam uma condição médica rara, enquanto outros falavam em milagres. Henrique e Renata não se importavam com as explicações. Para eles, o importante era que Isabela continuasse respirando. A mídia, por sua vez, não deixava a história morrer. A cada nova informação, a cobertura ganhava mais intensidade. Programas de televisão discutiam o caso com especialistas, enquanto famílias que haviam perdido filhos em circunstâncias semelhantes surgiam para compartilhar suas histórias. Henrique e Renata se tornaram porta-vozes de uma causa maior, mesmo sem querer. "Isso não é só sobre Isabela", declarou Henrique em uma entrevista ao vivo. "É sobre todas as famílias que não tiveram voz, que foram ignoradas por um sistema que trata vidas humanas como números. Não vou parar até que algo mude." Enquanto ele falava, Renata assistia de longe, segurando Isabela. O rosto da pequena estava sereno, apesar de tudo. Renata sentiu uma onda de esperança, misturada com uma tristeza profunda. O futuro de sua filha era incerto, mas ela sabia que fariam de tudo para protegê-la. A pressão sobre o hospital só aumentava. Protestos começaram a surgir na frente do prédio, pessoas segurando cartazes pedindo justiça. Alguns funcionários começaram a falar anonimamente, admitindo que negligência era comum, mas raramente denunciada. O sistema estava ruindo e Isabela era o estopim. Henrique e Renata, exaustos, mas determinados, se preparavam para enfrentar o próximo desafio. A luta pela vida de Isabela continuava, e agora a batalha pela justiça era travada em várias frentes. Eles sabiam que o caminho seria longo, mas a cada batida do pequeno coração de Isabela, sentiam que estavam mais perto de vencer. Isabela havia desafiado a morte, e agora sua história estava desafiando o mundo. A notícia da ressurreição de Isabela já havia abalado o país, mas o impacto real começou a se manifestar quando os detalhes da negligência hospitalar vieram à tona. O caso ultrapassou as paredes do hospital e ganhou as manchetes nacionais, transformando Henrique e Renata em figuras públicas relutantes de uma luta pela vida, pela justiça e por mudanças sistêmicas. Para eles, a batalha era muito maior do que salvar sua filha. Tratava-se de garantir que outras famílias nunca tivessem que enfrentar o mesmo pesadelo. O casal, exausto e emocionalmente devastado, agora estava cercado por advogados, jornalistas e apoiadores. Henrique assumiu a linha de frente da luta jurídica, enquanto Renata, ainda dividida entre o cuidado de Isabela e a necessidade de expor a verdade, continuava ao lado da filha em sua delicada recuperação.
Isabela, entubada e monitorada constantemente, tornou-se o epicentro de uma causa que expunha as rachaduras de um sistema de saúde negligente e desumano. Os advogados contratados pela família sabiam que enfrentariam uma batalha árdua. O hospital havia mobilizado uma equipe poderosa, formada pelos melhores advogados corporativos disponíveis, com o objetivo de minimizar os danos e proteger sua reputação. Porém, o caso era mais complexo do que qualquer um deles poderia imaginar. Testemunhos começaram a surgir, vindos de outras famílias que haviam sofrido perdas ou danos irreversíveis devido à negligência naquele mesmo hospital. Não é um caso isolado, afirmou o advogado principal da família durante uma coletiva de imprensa. O que aconteceu com Isabela é parte de um problema sistêmico. Vamos lutar para que isso não seja encoberto. As provas que começaram a ser reunidas confirmavam suas palavras. Documentos revelavam uma série de erros médicos anteriores, muitos deles nunca levados a público. Ex-pacientes surgiram para contar suas histórias, desde diagnósticos errados até a falta de equipamentos adequados. Isabela, uma pequena bebê que havia escapado por um fio da morte definitiva, tornou-se o rosto de uma batalha contra uma negligência tão grande quanto sistemática. Nos corredores do hospital, a tensão era palpável. Funcionários evitavam Henrique e Renata como se fossem portadores de uma praga. Médicos murmuravam baixinho sobre o caos que o caso havia gerado. Enquanto isso, os jornalistas continuavam invadindo o espaço, pressionando por declarações e atualizações. O hospital estava sob cerco, não apenas da mídia, mas da opinião pública. Cada nova notícia acendia ainda mais a indignação popular. Protestos começaram a ser organizados na frente do hospital. As pessoas carregavam cartazes com frases como "Justiça para Isabela" e "Negligência mata". Redes sociais explodiram com hashtags em apoio à família, enquanto vídeos emocionantes de Renata ao lado do leito de Isabela continuavam a circular. A pressão pública não parava de crescer e o hospital, acuado, começou a cometer erros. Foi então que surgiu uma revelação que mudou o rumo do caso. Uma gravação de câmera de segurança interna foi vazada, mostrando um dos médicos responsáveis trocando documentos no sistema do hospital. O vídeo capturava o momento exato em que o nome de Isabela era inserido em uma ficha de óbito que claramente pertencia a outro paciente. A voz do médico era nítida ao justificar o ato para um colega. "É melhor do que lidar com a família agora. Quem vai descobrir?" A gravação caiu como uma bomba. A mídia não perdeu tempo em transmitir as imagens repetidamente, transformando a indignação em fúria coletiva. A hashtag #corrupção médica subiu ao topo das tendências e figuras públicas começaram a se manifestar sobre a urgência de uma reforma no sistema de saúde. Celebridades, políticos e ativistas uniram-se em apoio à família de Isabela, exigindo que os culpados fossem responsabilizados. Para Henrique, assistir à gravação foi como um soco no estômago. "Eles não só falharam com a nossa filha", disse ele em uma entrevista emocionada, "eles tentaram enterrar o erro. Enterrar minha filha viva. Isso é monstruoso." Renata, por sua vez, foi tomada por uma onda de emoções ao assistir ao vídeo. Sentiu raiva, desgosto, mas também uma profunda tristeza. "Poderia ter sido definitivo", disse ela a Henrique, "se não tivéssemos sentido aquele calor. Se eu não tivesse beijado a mão dela uma última vez." Sua voz falhou e ela cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter as lágrimas. Apesar da dor constante, o casal se recusava a recuar. O hospital foi forçado a abrir uma investigação interna, mas isso não foi suficiente para a opinião pública. Pessoas exigiam que o governo interviesse, que licenças médicas fossem cassadas, que regulamentos fossem revisados.
E enquanto as autoridades tomavam medidas para conter o escândalo, Henrique e Renata continuavam a lutar em nome de Isabela e de todas as famílias que haviam sofrido nas mãos de um sistema negligente. A sala de audiências para a primeira sessão do julgamento estava lotada. Jornalistas se espremiam nos bancos reservados à imprensa, enquanto cidadãos comuns se aglomeravam do lado de fora do tribunal, segurando cartazes e faixas de apoio. A imagem de Isabela, com seu pequeno corpo conectado a fios e tubos, tornara-se um símbolo nacional, estampada em camisetas e compartilhada incansavelmente online. Henrique subiu ao banco das testemunhas com o coração pesado, mas determinado. Contou em detalhes a sequência de eventos que levou à descoberta de que sua filha ainda estava viva, sua voz tremendo em certos momentos, mas sempre firme. Renata, visivelmente emocionada, apertava as mãos no colo enquanto ouvia o marido relatar os momentos mais terríveis de suas vidas. Eu segurei minha filha nos braços, achando que era a última vez que faria isso, disse Henrique, sua voz embargada. Agora sei que ela estava viva, mas eles não se importaram. Tentaram esconder o erro, como se ela não fosse nada. Os advogados do hospital tentaram desviar o foco, argumentando que erros acontecem e que a equipe médica agiu dentro das normas. Mas o vídeo de segurança e os depoimentos de outros pacientes destruíram qualquer tentativa de defesa. A cada novo testemunho, o público presente reagia com murmúrios de indignação, enquanto as redes sociais fervilhavam com atualizações ao vivo do caso. Enquanto isso, Isabela continuava lutando por sua vida. Os médicos que agora a tratavam, uma equipe cuidadosamente selecionada após a exposição do escândalo, faziam de tudo para garantir sua recuperação. Mas cada dia era uma batalha, e Henrique e Renata sabiam que o destino de sua filha era incerto. Quando o julgamento chegou ao fim, o juiz não hesitou em dar seu veredicto. A sentença não apenas responsabilizou o hospital e o médico diretamente envolvido, mas também exigiu mudanças sistêmicas no protocolo de atendimento e declaração de óbitos. Além disso, o hospital foi condenado a pagar uma indenização milionária à família, embora Henrique e Renata soubessem que nenhum valor poderia apagar o trauma que haviam vivido. A vitória jurídica foi celebrada em todo o país, mas para Henrique e Renata era apenas o começo. Isabela ainda precisava de cuidados constantes e o futuro era um terreno desconhecido. No entanto, eles sabiam que haviam feito algo grande, algo que poderia salvar vidas. Isabela, uma pequena guerreira que desafiou a morte, havia se tornado o símbolo de uma luta por um sistema mais humano e justo. Enquanto Renata segurava a mão da filha, sentiu uma nova onda de esperança. Você nos mostrou o que é lutar, minha pequena. Agora é a nossa vez de lutar por você. E naquele momento, em meio à dor, à luta e ao caos, Isabela respirava. E enquanto ela respirasse, Henrique e Renata continuariam a lutar, porque agora a batalha deles não era apenas por Isabela, era por todos. A história de Isabela, a bebê que desafiou a morte, tornou-se um fenômeno nacional, transcendendo os limites do caso individual para iluminar as falhas de um sistema inteiro. Cada rosto, cada lar e cada discussão na rua trazia o nome dela como símbolo de luta e de mudança. Henrique e Renata, embora ainda devastados pela fragilidade da filha e pela intensidade dos últimos meses, assumiram uma responsabilidade maior: transformar sua dor em uma força para o bem coletivo. O país estava mobilizado. Jornalistas dedicavam especiais inteiros ao caso, desenterrando histórias similares de famílias que haviam sofrido em silêncio. A indignação gerada por Isabela era a centelha que faltava para que muitas dessas pessoas finalmente falassem. A cobertura jornalística evoluiu de relatos emocionais para investigações profundas e explosivas. Foi durante uma dessas reportagens investigativas que a bomba caiu.
O hospital onde Isabela havia sido declarada morta era o centro de um esquema de corrupção vasto e cruel. Médicos, administradores e até membros da diretoria estavam envolvidos em práticas fraudulentas que iam desde o superfaturamento de contratos até encobrir erros médicos fatais para evitar processos e preservar lucros. Quando os detalhes começaram a surgir, o público ficou horrorizado. Casos de pacientes que morreram por negligência e tiveram seus registros manipulados vieram à tona. Em meio a isso, o nome de Isabela era mencionado constantemente como o catalisador para expor tudo. Henrique, ao ouvir as primeiras notícias do esquema, sentiu uma mistura de raiva e propósito renovado. Eles não erraram só com minha filha. Isso é um crime. Isso é um assassinato sistemático, desabafou em uma entrevista. Sua voz, carregada de dor, reverberou pelo país. E a força de suas palavras impulsionou uma mobilização ainda maior. Renata, enquanto cuidava de Isabela, que ainda lutava pela vida conectada a máquinas, sentiu um peso enorme em seus ombros. Cada vez que olhava para a filha, ela via uma luta maior. A bebê, mesmo sem saber, estava mudando o país. Minha pequena guerreira, murmurava Renata, enquanto acariciava os poucos fios de cabelo que Isabela tinha. Você nos ensinou a lutar, e agora estamos lutando por você e por tantas outras vidas. A avalanche de provas e testemunhos levou o hospital ao colapso. Executivos foram demitidos, médicos tiveram suas licenças suspensas e uma comissão de saúde foi criada para investigar hospitais de todo o país. O esquema de corrupção era tão profundo que gerou um escândalo político, envolvendo até figuras de alto escalão do governo estadual. A confiança pública na saúde estava abalada, mas junto com a indignação vinha a esperança de mudanças reais. Henrique e Renata, em meio ao caos, encontraram uma forma de canalizar sua energia e transformar sua dor em ação. Com o apoio de ONGs e ativistas, eles fundaram uma organização chamada Vozes pela Vida, que ajudava famílias afetadas pela negligência médica. A organização oferecia suporte jurídico, psicológico e até financeiro para quem enfrentava lutas semelhantes a deles. Queremos ser a voz daqueles que não foram ouvidos. Queremos garantir que nenhuma família passe pelo que passamos, declarou Henrique durante o lançamento oficial da organização. O evento foi transmitido ao vivo e milhares de pessoas assistiram emocionadas. A força do casal, que enfrentava um sistema cruel com coragem e determinação, era inspiradora. Renata, durante o mesmo evento, falou diretamente às famílias. Isabela nos deu uma segunda chance e é por ela que continuamos lutando. Cada criança, cada mãe, cada pai merece respeito, dignidade e cuidado. Não podemos aceitar menos. Enquanto isso, a pressão popular obrigava o governo a agir. Projetos de lei foram apresentados e aprovados em tempo recorde, impondo normas mais rígidas para hospitais e profissionais de saúde. Entre as mudanças, destacavam-se auditorias mais frequentes, penas severas para negligência médica e a criação de um canal direto para denúncias de pacientes. A história de Isabela se tornara um movimento. Grupos em redes sociais organizavam vigílias, marchas e campanhas para manter a pressão por mudanças. Fotos de Isabela, ainda na UTI, tornaram-se o rosto da luta. Seu pequeno corpo conectado a máquinas era um lembrete constante de como a negligência quase a tirara do mundo e de como a luta de seus pais estava ajudando a salvar outros. Mas nem tudo era luta externa. Henrique e Renata ainda enfrentavam momentos de profunda angústia. Isabela continuava em estado delicado, e cada avanço era comemorado como uma vitória, enquanto cada retrocesso os fazia reviver o pesadelo do início. Henrique, em um momento de fragilidade, desabafou para Renata. E se tudo isso não for suficiente? E se ela não sobreviver?
Renata segurou sua mão com força, os olhos marejados, mas determinados. Então faremos com que ela viva através de tudo o que estamos fazendo. Ela já mudou o mundo, Henrique. Ela já é maior do que tudo isso. A força de Renata sustentava Henrique nos momentos mais difíceis. E aos poucos, pequenos milagres aconteciam. Isabela começou a respirar sozinha por curtos períodos. Seus sinais vitais estabilizaram e os médicos passaram a falar em esperança de recuperação. A cada progresso, Henrique e Renata se agarravam com mais força à ideia de que tudo aquilo estava valendo a pena. A mídia, por sua vez, não deixou a história morrer. Jornais e revistas fizeram retrospectivas do caso, destacando os avanços alcançados graças à luta de Henrique e Renata. Programas de televisão dedicavam especiais inteiros a discutir o impacto das mudanças no sistema de saúde e como a pressão popular havia sido essencial. Isabela, mesmo sem saber, havia se tornado um símbolo de renovação. Quando finalmente chegou o dia em que Isabela pôde ser retirada da UTI e transferida para um quarto comum, o país celebrou junto. O vídeo de Renata carregando a filha pela primeira vez em meses, ainda cercada por fios e tubos, mas fora de perigo imediato, viralizou instantaneamente. Ela está viva. Contra todas as probabilidades, ela está aqui, dizia Renata, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A história de Isabela tornou-se um marco. Foi ensinada em escolas como um exemplo de como uma luta individual pode causar mudanças coletivas. Movimentos de conscientização sobre negligência médica cresceram, e os índices de mortalidade hospitalar começaram a cair à medida que mais pessoas denunciavam irregularidades e mais hospitais implementavam mudanças. Henrique e Renata sabiam que a luta nunca terminaria completamente. Isabela ainda tinha um longo caminho de recuperação pela frente e o sistema de saúde ainda tinha muitos desafios. Mas ao olhar para sua filha, agora fora de perigo imediato, eles sentiam algo que havia sido difícil de alcançar nos últimos meses: gratidão, não apenas pela vida de Isabela, mas pela oportunidade de fazer a diferença. Ela nos deu uma missão, disse Henrique em um programa de televisão, segurando a pequena Isabela em seu colo. E enquanto ela respirar, vamos continuar lutando, porque agora essa luta não é apenas por ela, é por todos. E assim, a história de Isabela deixou de ser apenas um caso trágico para se tornar um símbolo de resistência, esperança e mudança. Um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, é possível acender uma luz que ilumina o caminho para todos. O ambiente do hospital permanecia envolto em tensão constante. Cada dia na vida de Isabela era uma batalha, uma maratona travada contra as limitações de um corpo ainda frágil. O monitor cardíaco, com seu som incessante, era uma trilha sonora de esperança e terror. Cada bip marcava não apenas o tempo, mas a incerteza que consumia Henrique e Renata, dia após dia. Renata, muitas vezes, era encontrada junto ao leito de Isabela, sussurrando palavras de amor ao ouvido da filha. Você é forte, minha pequena. Você veio ao mundo para provar que milagres existem e vamos lutar juntas até o fim. O som da voz de Renata era calmo, mas o tremor em suas palavras denunciava a exaustão. Ela passava noites inteiras segurando a mãozinha de Isabela, sentindo o calor sutil que contrastava com o frio que ainda carregava em sua memória. Aquele momento terrível no velório. O medo de reviver essa cena a mantinha acordada. Henrique, por sua vez, tentava carregar o peso emocional de Renata enquanto lidava com a logística e as constantes demandas médicas. Ele questionava os médicos incansavelmente, lia relatórios, estudava casos semelhantes na tentativa de entender o que mais poderia ser feito. Eu preciso de respostas, dizia ele em tom firme a cada reunião com a equipe médica. Mas as respostas eram escassas. Isabela, mesmo tão pequena,
Parecia lutar com toda a força que seu corpo frágil permitia. A cada dia, novos sinais de vida traziam esperança. Uma vez, quando Renata cantava baixinho uma canção de ninar, ela viu algo que fez seu coração parar por um instante. Isabela tentou sorrir. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas foi o suficiente para quebrar o gelo de semanas de sofrimento ininterrupto. Renata caiu em lágrimas, segurando a filha com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Henrique, ela sorriu. Ela nos ouviu, Henrique, disse Renata com a voz embargada. Henrique, que chegava na sala naquele momento, aproximou-se e viu Isabela com os olhinhos levemente abertos, observando-os de maneira tênue. Era como se ela estivesse tentando dizer algo, transmitir uma mensagem de força e determinação. O sorriso de Isabela se tornou um ponto de virada emocional para o casal. Apesar das dificuldades, aquilo era a prova de que ela ainda estava lá, lutando. Henrique começou a registrar esses momentos em vídeos, não apenas para preservar a memória da recuperação da filha, mas também para compartilhar com as milhares de pessoas que acompanhavam a história. A cada postagem, a comoção aumentava. Isabela sorriu hoje, escreveu Henrique em uma publicação que rapidamente viralizou. Contra todas as probabilidades, ela está nos mostrando que a vida é mais forte do que qualquer diagnóstico ou previsão. Obrigado por cada oração, cada pensamento positivo. Vocês são parte dessa luta conosco. Os comentários vieram como uma avalanche, mensagens de apoio, de inspiração, de histórias semelhantes. Isabela não era apenas uma criança lutando pela vida. Ela era agora um símbolo de resistência, de esperança e de amor inabalável. No entanto, o caminho continuava árduo. Os médicos alertavam que, apesar dos avanços, Isabela ainda estava longe de estar fora de perigo. Seu sistema imunológico era extremamente vulnerável e qualquer infecção poderia ser fatal. Henrique e Renata redobraram os cuidados, mantendo visitas restritas e higienizando constantemente o ambiente ao redor da filha. Apesar disso, a sombra da incerteza o seguia a cada instante. Uma noite, enquanto Renata cochilava em uma poltrona ao lado do leito de Isabela, o monitor cardíaco disparou um alarme. O som agudo fez com que Renata se levantasse de um salto, o coração disparado. Médicos e enfermeiros entraram correndo no quarto, e Henrique, que estava na cafeteria, foi chamado às pressas. Renata assistia, paralisada, enquanto os médicos trabalhavam freneticamente para estabilizar Isabela. O coração frágil da bebê havia dado sinais de arritmia, e cada segundo parecia uma eternidade. Henrique entrou no quarto a tempo de ouvir um dos médicos dizendo: "Ela está estabilizando. Ritmo normalizado." O alívio no rosto da equipe médica foi espelhado por Henrique e Renata, mas o susto os deixou ainda mais conscientes da fragilidade da filha. Após o episódio, os médicos explicaram que Isabela estava reagindo bem a muitos aspectos do tratamento, mas seu coração ainda era um ponto crítico. Ela é uma lutadora, mas precisamos estar atentos a qualquer sinal de instabilidade. Cada dia importa, disse o cardiologista, deixando claro que a jornada seria longa e cheia de desafios. A cada melhora, no entanto, surgia um lampejo de esperança. Isabela começou a respirar sem a ajuda de máquinas por intervalos maiores. Seus olhos, antes opacos e sem expressão, agora acompanhavam o movimento de seus pais. Os médicos, embora cautelosos, admitiam que estavam surpresos com a resiliência da bebê. "Ela é um milagre", disse uma das enfermeiras a Renata enquanto ajustava os aparelhos. "Eu trabalho aqui há anos e nunca vi algo assim. Essa pequena tem um propósito neste mundo." Renata sorriu pela primeira vez em semanas. "Ela é um milagre, sim, mas é o nosso amor que a sustenta. Não vamos desistir dela, nunca."
Com o passar dos dias, os sinais de recuperação se tornaram mais evidentes. Isabela começou a movimentar as mãos. Seus sorrisos ficaram mais frequentes. E em um momento que Renata considerou quase mágico, ela balbuciou algo que soou como mamãe. A emoção tomou conta da sala. E até os médicos, acostumados a separar a emoção do trabalho, não conseguiram segurar os sorrisos. Henrique, ao chegar do lado de fora do hospital, após atender a uma entrevista para uma emissora de TV, foi recebido por Renata com a notícia. Henrique, ela disse, mamãe. Nossa menina disse, mamãe. Ele não conseguiu conter as lágrimas. A dor, o medo e a esperança misturaram-se em um momento de pura felicidade. Abraçou Renata com força, olhando para Isabela como se ela fosse o centro do universo. Nossa guerreira, nossa pequena guerreira. Apesar de toda a dor e luta, momentos como aquele renovavam a força de Henrique e Renata. Eles sabiam que o caminho ainda seria longo, mas agora havia uma luz no fim do túnel. Isabela não era apenas uma bebê que sobrevivia contra todas as probabilidades. Ela era uma inspiração viva, uma prova de que o amor e a determinação podem superar até mesmo as circunstâncias mais impossíveis. E assim, no pequeno quarto de hospital, com máquinas que ainda marcavam o compasso da vida, Henrique e Renata se permitiram, pela primeira vez em muito tempo, um suspiro de alívio. Isabela estava viva, e enquanto ela respirasse, eles continuariam lutando. Porque para eles, cada batida do pequeno coração de sua filha era uma vitória, e cada vitória um milagre. Isabela era o símbolo de um amor que nunca desiste, uma força que transforma o impossível em realidade. O início do julgamento trouxe um clima de tensão quase palpável. O tribunal estava repleto de jornalistas, ativistas e cidadãos comuns que acompanharam o caso de Isabela como se fosse pessoal. Henrique e Renata, embora exaustos pela longa batalha que enfrentavam, estavam firmes em seus lugares, de mãos dadas, prontos para reviver os momentos mais sombrios de suas vidas na busca pela justiça. O juiz, um homem de expressão severa e conhecido por sua imparcialidade, entrou no recinto e deu início ao julgamento. Ele lançou um olhar penetrante para os advogados de ambos os lados, indicando que aquele não seria um processo fácil para ninguém. A tensão no ar era tão densa que parecia prender a respiração de todos. A defesa do hospital começou seu discurso inicial, tentando desviar o foco do caso específico de Isabela. Tentaram enquadrar a tragédia como um incidente isolado, uma falha humana que, embora lamentável, não representava a instituição como um todo. As palavras frias e cuidadosamente calculadas causaram murmúrios de indignação no público presente. Mas a estratégia da defesa logo foi esmagada pelo peso das provas apresentadas pelos advogados de Henrique e Renata. O advogado da família iniciou sua apresentação com uma frase que ressoou no tribunal. Este caso não é apenas sobre Isabela. É sobre um sistema que falhou em proteger vidas humanas. Em seguida, exibiu provas que destruíram qualquer tentativa de minimizar os erros. Relatórios de óbito preenchidos de forma negligente, registros médicos contraditórios e testemunhos de outros pacientes e familiares vieram à tona. Cada prova apresentada era um golpe direto à credibilidade do hospital. As testemunhas começaram a depor. Uma das enfermeiras, que havia trabalhado no turno em que Isabela foi declarada morta, contou que levantou dúvidas sobre o diagnóstico, mas foi ignorada pelos médicos superiores. Eu sabia que havia algo errado, mas não me deram ouvidos, disse ela visivelmente abalada. Suas palavras foram seguidas por um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelos soluços discretos de Renata. Henrique também subiu ao banco das testemunhas. Ele contou em detalhes o momento em que percebeu que Isabela estava viva, sua voz embargada pela emoção. Eu segurei minha filha nos braços, acreditando que ela estava morta. Eu disse adeus a ela,
Mas ela ainda estava lá, ainda estava lutando. Eles não a viram. Eles não quiseram ver. Renata, ao dar seu depoimento, mal conseguiu conter as lágrimas. Eles tentaram enterrar minha filha viva. Eles tiraram de nós algo que nunca poderão devolver, a confiança. Agora, vivemos todos os dias com o medo de que isso aconteça de novo, com outra criança, outra família. Sua voz tremia, mas suas palavras carregavam uma força impossível de ignorar. A cada depoimento, a defesa do hospital parecia mais acuada. Mas foi a apresentação de documentos confidenciais que selou o destino da instituição. Esses documentos, obtidos por uma investigação independente, revelavam que a administração do hospital havia sistematicamente ignorado relatos de negligência médica para proteger sua reputação. Pior ainda, demonstraram que relatórios de erro eram alterados ou descartados para evitar ações legais. O golpe final veio quando um ex-administrador do hospital, convocado como testemunha pela acusação, confirmou que havia alertado seus superiores sobre a frequência alarmante de diagnósticos errados e óbitos suspeitos. Fui instruído a não fazer nada. A prioridade era proteger a imagem do hospital, não os pacientes, declarou ele com a voz pesada de culpa. O público no tribunal reagiu com choque e indignação. Do lado de fora, protestos se intensificaram. Manifestantes carregavam cartazes com frases como "vidas acima do lucro" e "justiça para Isabela", enquanto jornalistas transmitiam cada momento ao vivo, alimentando a indignação nacional. Apesar das provas esmagadoras, o julgamento não foi fácil para Henrique e Renata. Reviver os piores momentos de suas vidas em detalhes excruciantes era como abrir uma ferida que ainda não havia cicatrizado. A cada testemunho, a cada evidência apresentada, eles sentiam o peso da tragédia que quase destruiu suas vidas. Mas também sabiam que aquele sacrifício era necessário para garantir que a verdade viesse à tona. Quando o julgamento chegou ao fim, a tensão atingiu seu ápice. O juiz, com sua voz firme e inabalável, começou a ler a sentença. Após considerar todas as provas e depoimentos, este tribunal conclui que o hospital foi, de fato, negligente no caso da menor Isabela. Além disso, a administração da instituição agiu de forma intencional ao encobrir erros médicos, colocando inúmeras vidas em risco. O tribunal se encheu de murmúrios enquanto o juiz continuava. O hospital será obrigado a pagar uma indenização significativa à família da vítima, além de arcar com todos os custos médicos relacionados à recuperação de Isabela. Mais importante, esta corte exige que a administração e os responsáveis diretos por este esquema respondam criminalmente por suas ações. Renata cobriu o rosto com as mãos, soluçando alto, enquanto Henrique segurava sua mão, apertando-a com força. Eles haviam vencido. A justiça havia prevalecido, mas a sensação era agridoce. Nada poderia apagar o que haviam vivido, mas agora havia esperança de que ninguém mais precisasse passar pelo mesmo. Do lado de fora do tribunal, a notícia da sentença foi recebida com aplausos e lágrimas de alívio pelos manifestantes. O caso de Isabela havia se tornado um marco na luta por um sistema de saúde mais justo e humano. A pressão pública gerada pelo julgamento já havia começado a gerar mudanças significativas. Comissões independentes para avaliar hospitais, auditorias mais rigorosas e novas leis de proteção ao paciente estavam sendo implementadas. Henrique e Renata, ao saírem do tribunal, foram recebidos por uma multidão de jornalistas e apoiadores. Henrique, segurando Renata com um braço, disse apenas: "Isso é por Isabela e por todas as vidas que poderiam ter sido salvas. Essa luta nunca foi só nossa. Obrigado por estarem conosco." Enquanto o casal deixava o local, a sensação de que algo maior havia sido alcançado começou a se espalhar. O caso de Isabela, a bebê que desafiou a morte, não apenas trouxe à tona as falhas de um sistema, mas também provou que,
Mesmo diante do impossível, o amor, a determinação e a luta pela justiça podem transformar o mundo. E enquanto Isabela continuasse respirando, Henrique e Renata garantiriam que seu legado fosse um símbolo de esperança e mudança. A leitura da sentença marcou o fim de uma etapa, mas o peso emocional que Henrique e Renata carregavam não se dissipou com as palavras do juiz. Enquanto o tribunal celebrava o veredicto como uma vitória da justiça, para eles a sensação era agridoce. A condenação do hospital, a indenização significativa e as promessas de mudanças no sistema de saúde eram conquistas importantes, mas nada poderia apagar os traumas ou trazer de volta os momentos de alegria roubados pela negligência. Quando saíram do tribunal, os flashes das câmeras os cegaram temporariamente. A imprensa estava eufórica, ávida por declarações, mas Henrique levantou a mão em um gesto de calma. Ele olhou para Renata, buscando forças para falar em meio à exaustão emocional. "Hoje foi feita justiça", começou ele, sua voz carregada de emoção. "Mas justiça não significa o fim da dor. O que aconteceu conosco, com Isabela, nunca deveria ter acontecido. A sentença é um passo, mas não apaga as marcas que carregamos. Nós só queremos que isso nunca aconteça com outra família." Renata, segurando um lenço com força, acrescentou: "Isabela lutou para viver, e é por ela que continuaremos lutando. Essa sentença não é o fim da nossa jornada, é o começo de algo maior." De volta para casa, o silêncio entre eles era pesado. A Vitória parecia vazia diante do vazio emocional que ainda carregavam. A memória dos dias intermináveis no hospital, o som do monitor cardíaco, os momentos de desespero, tudo isso permanecia vivo em suas mentes. Henrique, com os olhos fixos na estrada, murmurou: "Isso foi o certo, mas por que ainda parece tão insuficiente?" Renata, olhando pela janela, respondeu com a voz suave, mas firme: "Porque nada pode consertar o que foi quebrado, mas podemos garantir que essa dor tenha um propósito." Foi naquele momento que a decisão começou a se formar. A indenização recebida pelo hospital não traria a Isabela de volta, mas poderia ser transformada em algo que impactasse positivamente outras vidas. Na semana seguinte, Henrique e Renata anunciaram a criação da Fundação Isabela, uma organização dedicada a lutar contra a negligência médica, oferecendo suporte jurídico, psicológico e financeiro para famílias que enfrentassem situações semelhantes. A fundação rapidamente ganhou força, com apoio de ONGs, ativistas e figuras públicas que acompanharam o caso. "Isabela nos ensinou o valor da luta", explicou Henrique durante o lançamento oficial da fundação. "Queremos que sua memória seja um farol para outros, que sua história salve vidas." A fundação não apenas oferecia suporte às famílias, mas também promovia campanhas de conscientização sobre os direitos dos pacientes e a importância de um sistema de saúde mais humano. Parcerias com universidades e instituições médicas ajudaram a criar programas de treinamento para profissionais de saúde, focando em ética, empatia e segurança no atendimento. Enquanto isso, as mudanças começavam a aparecer. A pressão gerada pelo caso de Isabela levou à aprovação de novas leis que exigiam maior transparência na gestão hospitalar, auditorias regulares e penas mais severas para casos de negligência. Hospitais foram obrigados a investir em tecnologia e treinamento para evitar diagnósticos errados e garantir um atendimento mais seguro. Henrique e Renata assistiam a essas mudanças com um misto de orgulho e tristeza. Sabiam que o preço dessas melhorias havia sido a vida de sua filha, mas encontravam consolo na ideia de que sua luta estava evitando que outras famílias passassem pela mesma dor. O impacto da luta foi transformador. A sociedade brasileira tornou-se mais vigilante, mais consciente de seus direitos como pacientes.
Movimentos comunitários surgiram em várias partes do país, exigindo qualidade e transparência no atendimento médico. A história de Isabela tornou-se um símbolo, sendo ensinada em escolas e universidades como um marco na luta por um sistema de saúde mais justo. A fundação também ofereceu algo que Henrique e Renata não esperavam: um propósito. A cada família que ajudavam, a cada caso que recebia visibilidade, sentiam que a memória de Isabela continuava viva. Embora a dor nunca desaparecesse completamente, ela se transformou em combustível para continuar lutando. Em um evento especial, no primeiro aniversário da fundação, Renata subiu ao palco para falar. Segurando um pequeno colar com a inicial de Isabela, sua voz tremia, mas ela encontrou forças para seguir. Isabela não está mais aqui fisicamente, mas ela vive em cada mudança que conseguimos alcançar, em cada vida que salvamos. Sua memória nos guia e, enquanto eu respirar, vou lutar por ela. Henrique, ao lado de Renata, olhava para o público, que incluía famílias que haviam sido ajudadas pela fundação. Ele sentiu um nó na garganta, mas também uma faísca de esperança. A luta nunca termina, disse ele. Mas agora sabemos que não estamos sozinhos, e isso faz toda a diferença. Com o passar do tempo, a história de Isabela continuou a ressoar. Documentários, livros e programas especiais contaram sua trajetória, não apenas como um caso de negligência médica, mas como uma lição sobre a força do amor, da resiliência e da determinação. A luta de Henrique e Renata inspirou outras famílias a se levantarem contra injustiças, criando um movimento que transformou o sistema de saúde brasileiro. Henrique e Renata, embora marcados pela dor, encontraram na luta uma forma de honrar a memória de Isabela. Cada sorriso que viam em uma família ajudada, cada vitória judicial contra a negligência médica, cada pequena mudança no sistema era uma homenagem à filha que, mesmo em sua fragilidade, havia movido montanhas. No fim, a história de Isabela tornou-se mais do que uma tragédia. Tornou-se um lembrete de que, mesmo na maior dor, é possível encontrar propósito. Mesmo na maior perda, é possível criar algo maior. Isabela, a bebê que desafiou a morte, continuava viva. Em cada vida transformada, em cada sistema corrigido e no coração daqueles que nunca desistiram de lutar. E enquanto a memória de Isabela vivesse, Henrique e Renata sabiam que sua luta estava apenas começando. A história de Isabela transcendeu fronteiras, tocando corações e mentes em todos os cantos do mundo. Sua luta e resiliência, guiadas pela determinação inabalável de Henrique e Renata, tornaram-se um exemplo universal de como a dor pode ser transformada em uma força poderosa para o bem. O nome Isabela deixou de ser apenas uma memória pessoal para se tornar um símbolo global de luta contra a negligência médica e pela dignidade humana. Convites para compartilhar sua história começaram a chegar de várias partes do mundo. Organizações internacionais de saúde, universidades e entidades de direitos humanos queriam ouvir diretamente de Henrique e Renata como a tragédia pessoal deles se tornou um movimento de impacto global. Em cada palestra, em cada evento, a emoção era palpável. A história era contada não como um relato de sofrimento, mas como uma lição de amor, força e a importância de não se calar diante da injustiça. Durante uma conferência em Genebra, Renata subiu ao palco diante de uma plateia de centenas de pessoas, incluindo médicos, gestores de saúde e líderes comunitários. Segurando uma pequena foto de Isabela, começou com a voz trêmula, mas firme. Minha filha, Isabela, viveu apenas alguns meses, mas ela nos ensinou o poder da esperança. Hoje, eu falo por ela, por todas as crianças e famílias que foram silenciadas pela negligência, por todos que precisam ser ouvidos. Essa luta é por ela, mas também por vocês.
A reação foi instantânea. A plateia se levantou em aplausos, muitos com lágrimas nos olhos. Era impossível não se emocionar com o impacto daquela história. Ao longo de viagens como aquela, Henrique e Renata perceberam que sua dor havia se tornado uma plataforma para mudanças globais. Em países tão diferentes como Índia, África do Sul e Japão, eles encontravam famílias com histórias semelhantes, unidas pela mesma dor e pela mesma vontade de transformar o sistema. Enquanto isso, a Fundação Isabela crescia exponencialmente. Novos escritórios foram abertos em outros países, adaptando os serviços às necessidades locais. Em muitos lugares, a Fundação foi pioneira na implementação de programas que ofereciam suporte legal para processar negligência médica, bem como assistência emocional e prática para famílias em luto. Especialistas voluntários, de psicólogos a advogados, se uniram à causa, ampliando a rede de apoio. Henrique, que inicialmente se dedicava à logística e administração da fundação, começou a perceber que seu papel ia além disso. Ele se tornou um mentor para famílias que estavam apenas começando a enfrentar suas próprias batalhas. Durante uma sessão de apoio em um pequeno escritório da fundação em Buenos Aires, uma mãe segurou suas mãos e disse: "Você me deu esperança. Sua história me fez acreditar que eu posso lutar pelo meu filho." Henrique, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Nós nunca lutamos sozinhos. Estamos aqui para isso. Por você, por ele." Renata, por outro lado, canalizou sua energia para educar profissionais de saúde. Criou um programa chamado Empatia em Ação, que treinava médicos e enfermeiros para não apenas tratar pacientes com competência técnica, mas também com humanidade. Ela acreditava que prevenir negligências começava pelo coração, pela capacidade de ver cada paciente como uma pessoa, não um número. Isabela não foi apenas um diagnóstico. Ela foi minha filha. E cada paciente que vocês tratam é o mundo inteiro para alguém, ela dizia em suas palestras. A imagem de Isabela, com seus olhos doces e sorriso delicado, tornou-se o símbolo do movimento. Sua foto estava presente em campanhas, murais e materiais da Fundação, sempre acompanhada da frase: "Cada vida importa." Para Henrique e Renata era doloroso, mas também reconfortante ver como a memória de sua filha tocava tantas vidas. Ao longo dos anos, o impacto do trabalho da Fundação e da história de Isabela começou a se manifestar em mudanças concretas. Em vários países, legislações mais rígidas foram aprovadas para responsabilizar instituições de saúde por negligência. Organismos internacionais começaram a exigir maior transparência na gestão hospitalar e auditorias independentes tornaram-se mais frequentes. Em uma reunião das Nações Unidas, Henrique foi convidado a falar sobre o impacto global da Fundação. De pé diante de líderes mundiais, ele falou com a mesma paixão de sempre. "Minha filha Isabela nos deixou cedo demais, mas sua breve vida nos ensinou algo profundo, que não podemos aceitar sistemas que colocam vidas humanas em segundo plano." Hoje, seu nome significa luta, dignidade e esperança. E enquanto houver uma família sofrendo, continuaremos lutando. A Fundação, porém, não ficou apenas no campo da saúde. Inspirados pela resiliência que encontravam em tantas famílias, Henrique e Renata expandiram o trabalho para incluir campanhas de conscientização sobre luto, perda e superação. Centros de acolhimento foram abertos, oferecendo um espaço seguro para aqueles que precisavam de apoio emocional em momentos de dor. No meio de todo esse crescimento, Henrique e Renata encontraram um propósito renovado para suas próprias vidas. Embora a dor de perder Isabela nunca desaparecesse completamente, eles haviam encontrado uma forma de canalizá-la em algo positivo, algo que fazia sentido. Cada vitória, cada vida tocada era uma homenagem à filha que lhes havia dado tanto em tão pouco tempo.
Em uma noite tranquila, enquanto revisavam relatórios da fundação em casa, Renata olhou para Henrique e disse: se ela pudesse ver tudo isso, saber o que inspirou, você acha que estaria orgulhosa? Henrique, segurando a mão de Renata, respondeu: ela já sabia, por isso lutou tanto, para nos mostrar que nunca devemos desistir. A luta continuava, mas agora com novos horizontes. A memória de Isabela, tão delicada e ao mesmo tempo tão poderosa, guiava Henrique e Renata em cada passo. Eles haviam transformado sua dor em uma força que tocava o mundo, mostrando que, mesmo nas maiores tragédias, é possível encontrar um propósito, um significado. E assim, o nome de Isabela tornou-se mais do que uma lembrança. Tornou-se uma promessa, de que nunca pararíamos de lutar por um mundo onde cada vida importa. Anos se passaram desde que a história de Isabela começou a transformar vidas. Henrique e Renata, agora com cabelos grisalhos que carregavam os sinais do tempo e da experiência, encontraram um equilíbrio delicado entre a saudade e a continuidade. Eles ainda carregavam a dor da perda, mas haviam aprendido a usá-la como combustível para construir um futuro mais justo e humano. A saudade de Isabela era constante, mas já não os aprisionava. Em vez disso, era como uma brisa suave, uma presença amorosa que os acompanhava em cada decisão, em cada vitória. Sua memória não era mais um peso, mas uma luz que iluminava seus passos, guiando-os no trabalho que haviam escolhido dedicar suas vidas. A Fundação Isabela havia se tornado uma referência global. Com filiais em mais de 20 países, impactava diretamente milhões de vidas. Programas de treinamento para profissionais de saúde, suporte jurídico para famílias vítimas de negligência médica e campanhas de conscientização em massa eram apenas algumas das iniciativas que haviam ajudado a redefinir o padrão de atendimento médico em diversas partes do mundo. Em uma manhã ensolarada, Henrique e Renata visitavam uma nova unidade da Fundação, inaugurada em um pequeno vilarejo na África. O local era simples, mas vibrava com energia e esperança. Durante a cerimônia de abertura, uma jovem mulher segurava seu bebê recém-nascido nos braços. Ela se aproximou de Renata com lágrimas nos olhos e, em um inglês hesitante, disse: "Meu filho está vivo graças a vocês, graças a Isabela." Renata segurou a mão da mulher, suas emoções transbordando. Não é só por nós, é por cada mãe, cada pai, cada filho. Isabela nos deu a força para lutar, e agora ela é parte de algo muito maior. A cena se repetia em diferentes contextos. Em cada canto do mundo, Henrique e Renata encontravam pessoas que haviam sido tocadas pelo legado de Isabela. Um médico em treinamento que decidiu estudar segurança hospitalar depois de ouvir a história. Uma enfermeira que se lembrou de verificar novamente os sinais de um paciente, evitando um erro fatal. Uma família que encontrou apoio para enfrentar a negligência e recuperou a dignidade perdida. Isabela estava em todos esses momentos, viva através das mudanças que inspirou. Em casa, longe dos holofotes, a vida também havia ganhado novos significados. Henrique e Renata haviam redescoberto a alegria em pequenos momentos. Cultivar um jardim, ler livros juntos, passear de mãos dadas ao entardecer. Embora a dor de perder Isabela fosse uma sombra sempre presente, eles haviam encontrado maneiras de preenchê-la com amor e propósito. Uma tarde, enquanto regavam as plantas do jardim, Henrique virou-se para Renata e perguntou: "Você acha que ela teria orgulho do que fizemos?" Renata sorriu, o rosto iluminado por uma mistura de tristeza e felicidade. "Eu não tenho dúvidas. Isabela foi o início de tudo isso. Ela nos deu a missão mais importante de nossas vidas." Apesar da serenidade que encontraram, a luta nunca parava.
Sempre havia novas batalhas a travar, novos sistemas a transformar, novas vidas a proteger. Mas Henrique e Renata não se sentiam mais sobrecarregados. Cada desafio era encarado com a certeza de que estavam fazendo a diferença, honrando a memória de Isabela de uma maneira que fazia sentido. Em uma entrevista para um documentário que celebrava os 20 anos da fundação, Henrique resumiu o que Isabela significava para eles e para o mundo. Isabela nos ensinou que a vida é preciosa, que cada momento conta, que nunca devemos aceitar a injustiça e, acima de tudo, que o amor é mais forte do que qualquer dor. Renata, ao lado dele, completou: Isabela vive em cada sorriso que ajudamos a preservar, em cada vida que conseguimos salvar. Ela é a prova de que, mesmo diante da tragédia, é possível criar algo lindo. Enquanto o documentário era exibido, milhares de pessoas ao redor do mundo se conectaram à história de Isabela mais uma vez. Nas redes sociais, comentários de solidariedade e gratidão inundavam as páginas da Fundação. Pessoas de diferentes culturas e línguas se uniam em torno da mensagem central: mesmo na dor, há esperança. Mesmo na perda, há força para recomeçar. No final do documentário, uma mensagem simples aparecia na tela: se você chegou até aqui, significa que foi tocado pela história de Isabela. Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe essa história, porque um simples gesto pode levar esperança e inspiração a mais pessoas. Obrigado por fazer parte desse movimento. Henrique e Renata, sentados em sua sala de estar, assistiram àquela mensagem com lágrimas nos olhos. Eles sabiam que haviam feito algo grande, algo que transcendeu sua própria dor. E enquanto olhavam para o futuro, agora cheio de possibilidades, sentiam a certeza de que Isabela nunca seria esquecida. Ela era um monumento vivo de esperança, resistência e amor. A história de Isabela não era apenas um relato de perda. Era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a vida pode florescer. E que o amor, quando guiado pela coragem, é a força mais poderosa do mundo.